perguntam direto: Lu, o que eu deveria fazer todos os dias para viver mais, melhor e com saúde? Qual suplemento tomar? Que treino fazer? É difícil ter uma resposta única que valha para todo mundo, mas eu pensei numa coisa que eu faço todo dia e que é simples, relativamente barato, com pouquíssimas contraindicações e resultados bem robustos em estudos científicos. E o melhor, nunca foi falado aqui no Fala Lu, acredita? Já dá um like e fica até o final, que esse vídeo vai valer a pena. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseado na ciência de forma descomplicada. Para esse vídeo, eu peço uma única ajuda, que vocês compartilhem. Ele pode ajudar muita gente, eu vou falar de uma coisa relativamente simples, de um jeito muito baseado na ciência, diferente de outros canais que falam de maneira mais informal e que pode fazer a diferença. Então, se você gostar, dá o like e manda pra turma. Quem conhece o Fala Lu sabe que eu não gosto de enrolação. Sabe aqueles vídeos que ficam dando milhões de voltas para segurar a audiência e não falam nunca o que de fato importa ou deixam lá para o minutinho final? Não é o caso do nosso canal. Aqui a gente vai direto ao ponto. E eu sei que vocês ficam até o final porque eu tenho essas métricas, porque o nosso conteúdo é todo relevante e eu falo informações úteis do começo ao fim. Então, já vamos começar falando sobre qual é esse tal suplemento incrível que eu tenho tomado todo dia e que pode transformar a sua saúde. O Psyllium! Já sabem por que vocês deveriam consumir Psyllium todos os dias? Vamos descobrir juntos. O que é o Psyllium? O Psyllium é uma fibra solúvel, ela é obtida da casca da semente do Plantago ovata. Essa fibra absorve muita água, ela é capaz de aumentar até em 20 vezes o seu volume, ela é uma esponjinha. E aí, quando você junta água com Psyllium, ela incha e forma tipo um gel. E esse gel vai ajudar na digestão e vai proporcionar vários benefícios à saúde. A gente já falou muito aqui no canal sobre fibra. Tem um vídeo que eu adoro, deixo aqui para vocês na descrição. E de como a fibra é importante e muito negligenciada. Muita gente não atinge a meta diária recomendada pelos guidelines, que é de ingestão de 25 a 30 gramas de fibra por dia. E agora vocês vão entender por que nesse sentido o Psyllium é tão interessante. Para cada 100 gramas de Psyllium, você tem 80 gramas de fibra. Ou seja, 80% do Psyllium é fibra. E isso é muito, mais do que qualquer outro alimento. Só para vocês terem uma ideia de comparação, para 100 gramas de aveia, você só tem 10 gramas de fibra. Além disso, como o Psyllium não é quase nada absorvido no intestino, ele não te entrega quase nada de caloria. Diferente então de outros alimentos que você vai precisar de uma quantidade calórica maior para chegar no consumo de fibra ideal, o Psyllium é basicamente fibra. Ele é uma forma bem prática e sem caloria de alcançar com pequena quantidade sua meta diária de fibra. Vamos falar então dos benefícios para a saúde do Psyllium. E o número 1, o que eu acho mais importante, é a regulação intestinal. O Psyllium ajuda a regular o trânsito, aliviando tanto a constipação quanto a diarreia. Os estudos mostram que ele pode aumentar o volume e a umidade das fezes, facilitando então a evacuação. Todo mundo vai feliz fazer um cocô decente no banheiro quando começa a fazer uso do Psyllium. E o que a gente tem de ciência, de pesquisa em relação à fibra e constipação? A gente tem essa primeira meta-análise que inclui os 5 estudos que compararam o uso de suplemento com fibra versus placebo, em estudos controlados randomizados. E mostrou que quem consumiu fibra teve um aumento da frequência das evacuações e do número de idas ao banheiro com uma boa consistência. A gente tem essa segunda meta-análise que mostrou resultados semelhantes, agora com 16 estudos, e um benefício ainda maior de quem fez uso de fibra para constipação. Nesse estudo, inclusive, eles colocam que o Psyllium, na dose de 10 gramas por dia ou mais, por 4 semanas pelo menos, parece ser o tratamento ótimo quando a gente pensa em fibra para tratar constipação. Aqui vale uma ressalva, o Psyllium não é um laxante, ele é um regulador intestinal, ele ajuda a formar massa. E para isso ele precisa de água, porque ele só vai formar essa massa quando a água faz ele inchar, formar essa gelatina, e é essa gelatina que facilita a passagem das fezes. Benefício número 2 é o controle do açúcar do sangue, a famosa glicemia. O Psyllium retarda a absorção do açúcar, ajudando no controle glicêmico. A gente tem esse estudo do American Journal of Clinical Nutrition que mostrou que o consumo de Psyllium diminui os picos de açúcar no sangue depois das refeições. E a gente tem esse outro estudo especificamente dos benefícios do Psyllium
para quem tem diabetes mellitus tipo 2 com resultados bem interessantes. Benefício número 3 é para o controle de colesterol. O psyllium ajuda a reduzir o LDL, que é o colesterol do mal. Esse estudo também da JCN mostrou que o uso de 5,1 gramas de psyllium 2 vezes por dia, ou seja, as tais 10 gramas por dia, leva a uma redução significativa do colesterol total e do LDL em pessoas que têm colesterol alto. A terapia com psyllium não é um tratamento do colesterol alto, mas pode ser um complemento eficaz tanto de alterações dietéticas quanto de tratamentos medicamentosos para alguns pacientes. E vale a pena fazer o teste do psyllium, então, se o seu colesterol está alto. Benefício número 4 é a saúde cardiovascular em geral. A gente já sabe, redução de colesterol ajuda a melhorar a saúde cardiovascular. Redução de glicemia, idem. Redução de pressão arterial, idem. E aqui, segundo o FDA, a ingestão de 7 gramas diárias de psyllium leva a uma redução do risco de doenças cardíacas. Essa meta-análise que avaliou doença cardiovascular e uso de psyllium mostrou que o psyllium reduziu marcadores que são diretamente relacionados à saúde cardiovascular, como o LDL, que a gente já falou, e a hemoglobina glicada, que são marcadores aí de diabetes e colesterol. E a gente sabe que controlar diabetes e colesterol é um controle indireto da saúde cardiovascular. Por fim, número 5, a saúde intestinal. O psyllium atua como um prebiótico, ele é um alimento para as boas bactérias do intestino, promovendo uma microbiota saudável. A gente sabe que esse consumo de fibra leva também a uma redução do risco de desenvolvimento de câncer coloretal. Então, saúde intestinal e psyllium andam juntos. Por fim, o assunto que bomba nas redes sociais e nos vídeos aqui do YouTube, que é psyllium para perda de peso. Eu não gosto de usar uma substância única, tirando, obviamente, medicamentos, para dizer que é algo salvador aí que ajuda a perder peso. O que o psyllium faz é aumentar a sensação de saciedade por conta desse gel que é formado no estômago. E essa sensação de saciedade é quase como um Ozempic natural. Ele ajuda a controlar o apetite e mantém você mais satisfeito por mais tempo. E é isso que pode ajudar na perda de peso, a saciedade prolongada, porque isso pode levar a uma redução da ingesta calórica total. Então, pessoas que consomem mais psyllium na refeição, e esse estudo da Journal of Nutrition mostram, se sentiram mais satisfeitos e comeram menos. Então, eles deram psyllium 30 minutos antes do café da manhã, almoço e jantar, e analisaram se as pessoas comiam mais ou menos, e elas comiam de fato menos, por conta dessa massa que se formou no estômago. Então, controle da saciedade não é um emagrecedor em si, mas é um facilitador na redução da ingesta calórica, e aí pode ser um apoio para quem está buscando a perda de peso. Vamos falar agora, finalizando o vídeo, como é que você deve consumir o seu psyllium. Dica fundamental, você sempre precisa de líquido para que seu psyllium funcione dessa maneira como que a gente já disse. Então, sempre tomar com água ou outros líquidos. E aí você pode adicionar o psyllium no suco, pode tomar direto com água ou colocar em alguma receita e junto tomar uma bebida. A minha dica, como é que eu uso? Eu tomo no café da manhã misturado com a minha granola. Então, eu já misturo a granola e o psyllium, coloco o leite e antes ou depois eu tomo mais um copo de água. A ideia é começar com uma dose menor, então uma colher de chá, e aumentar gradualmente para você ver como você se sente com o psyllium. Sempre bebendo bastante água para evitar desconforto intestinal. A meta é que você chegue perto dos 10 gramas por dia de psyllium, que dariam 2 colheres de sobremesa mais ou menos. E para essas 2 colheres, o interessante é tomar pelo menos 200 ml de líquido. Se puder tomar um pouquinho mais, beleza, mas nunca menos. Então calcula aí, vai tomar o seu psyllium, no café da manhã, no almoço, tem que tomar pelo menos um copo cheio de água para formação desse bolo e para que não tenha desconforto intestinal. E aí, será que o psyllium é caro? Na verdade, não. O psyllium é bem barato, principalmente quando você compra o psyllium a granel, de bons fornecedores. 100 gramas de psyllium a granel está mais ou menos entre 10 a 20 reais, variando aí dependendo do lugar e do fornecedor. Para fechar, a gente não pode deixar de falar dos riscos do consumo de psyllium. Um deles é o desconforto digestivo, pode causar gases, inchaço, cólica, principalmente se ingerido numa quantidade grande ou com pouca água. O risco mais grave é de obstrução intestinal. São casos bem raros, mas que pode acontecer uma obstrução do trato digestivo, principalmente em pessoas que já tenham algum problema de motilidade, mais comum em idosos, ou quem consome grandes quantidades sem uso de líquidos. Alergia, também bem infrequente, mas pode acontecer reação alérgica no primeiro uso, por isso que é bom começar com uma dosezinha menor, e aí vai dar erupção cutânea, coceira, até problema para respirar. Então, testem a primeira vez com uma dosezinha pequena. Interação medicamentosa pode interferir a absorção
utilização de certos medicamentos, por isso é importante tomar 2 horas longe do medicamento ou consultar seu médico, se interfere ou não. Melhor consultar seu médico, porque se não tiver relação com o medicamento, você não precisa dessa preocupação. E por fim, a história da hidratação. Beber muita água é sempre fundamental para quem vai consumir Psyllium, para evitar esse risco de formar um bolo duro, uma pedra que vai entupir o seu intestino. Então, recomendação final para que não dê problema e só benefício. Começar com dose pequena, por questões de alergia, até de tolerabilidade intestinal, aumentar gradualmente. Tomar cuidado com pessoas idosas ou quem tem alguma doença ou problema do trato gastrointestinal. Consultar um médico em relação aos seus medicamentos e, na dúvida, tomar o Psyllium pelo menos 2 horas longe das suas medicações, só ter os benefícios e nenhum prejuízo do uso dessa substância diariamente. Vamos fechar nosso resumo Fala Lu sobre o Psyllium. O consumo de fibra tem diversos benefícios comprovados cientificamente para a nossa saúde. E o Psyllium é uma forma bem prática de atender às metas diárias de fibra. Lembre sempre de consumir de forma adequada, com bastante água, para evitar qualquer problema. Quem já estava fazendo uso, quem já conhecia esse suplemento e quem está empolgado e agora não vê a hora de fazer a sua comprinha e começar a testar, me conta aqui e contem as experiências de vocês. É isso aí e até o próximo vídeo.